Irmãos, irmãs, que bom! Deus nos dá a graça de estarmos juntos, de nos encontrarmos, de nos falarmos, por assim dizer. A palavra de Deus chega a você, que está aí no vídeo, que está no rádio. A palavra de Deus toca o seu coração, ela é anunciada, mais uma vez, sobretudo no domingo, dia do Senhor, hoje, quinto do tempo comum. Que bom que nós podemos, então, parar, silenciar, abrir o coração para dar ouvidos, os ouvidos do coração, a esta palavra, que é a palavra de Deus, no evangelista Lucas, que é o evangelista que nos acompanha durante este ano litúrgico, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez nos deparamos com Jesus no meio da multidão, no meio do povo sofrido, povo sem perspectiva, povo com sede de ouvir a palavra de Deus. Eu insisto, povo com sede de ouvir a palavra de Deus. Quantos hoje têm esta sede, ouvir a palavra de Deus? Palavra encorajadora, palavra libertadora, palavra que abre perspectiva, palavra capaz de fazer vislumbrar, portanto, um mundo novo, conforme o projeto de Deus. O Evangelho inicia situando Jesus às margens do lago de Genezaré. Mais que um espaço físico, geográfico, um espaço simbólico, porque é a partir daí que Jesus praticamente inicia a sua atividade libertadora. E vejam bem, ele a inicia a partir da situação, da realidade concreta em que o povo vive.
dentre o povo, do meio do povo, é que Jesus vai chamar aqueles que irão prolongar a sua missão. Podemos perceber, Jesus não quer realizar sozinho a obra de Deus, o evangelho da alegria, o evangelho da vida. Ele quer formar um grupo que vai com ele fazer o caminho, vai aprender com ele, identificar-se com ele para continuar a sua obra, a obra de Jesus, que é o evangelho vivo. E assim este evangelho chegue ao mundo inteiro. Então, ele vai chamar discípulos e discípulas, não é? Para caminhar com ele, colocando-se com ele em total disponibilidade, em total abertura, em atitude de escuta, não é? E para isto vão deixar tudo. É o que nós ouvimos no Evangelho. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Não podemos descuidar, então, deste detalhe fundamental do Evangelho que acabamos de ouvir. O povo queria ouvir a palavra de Deus que saía da boca de Jesus, pois lutando para sobreviver diariamente, buscava então uma possibilidade nova para a vida. Quer dizer, o povo estava encontrando uma solução, o povo estava sendo valorizado, o povo estava encontrando um caminho. Simão Pedro e os companheiros, trabalhadores, pescadores, estavam lavando as redes, como sinal de tempos difíceis, não haviam pescado nada. Então, sinal de carência, sinal de limitação, que todos estavam vivendo. Outro fato importante a ser notado está na iniciativa de Jesus em subir numa das barcas. Interessante, na barca de Pedro, para a partir dela se dirigir ao povo, falar ao povo. Ele pede para que a barca seja afastada um pouco da margem, não é? Ele quer ver, ele quer sintonizar, ele quer sentir a todos, olhar, portanto, as pessoas de frente. Outro fato, Jesus se senta dentro da barca. Isso é muito importante. Os mestres ontem, como hoje, muitas vezes ensinam sentados, mostrando a sua autoridade naquilo que fala, naquilo que ensina. Qual é a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus está na palavra que ele anuncia, a palavra de Deus, que ele anuncia e que ele realiza. Ele, portanto, ontem, hoje e sempre é o mestre que fala com autoridade. E o que ele fala? O que Jesus fala? O que Jesus ensina? Com certeza, ele não faz um discurso bonito, um discurso que todos vão aplaudir, que vai fazer o povo chorar e gritar. Não. Ele parte da situação do povo e anima esse povo e apresenta os caminhos a serem percorridos. O caminho que tem como fundamento a comunhão, a união, a partilha, a solidariedade. Quanto à ordem que dá a Simão, ele que era pescador, está ensinando que novos tempos de vida e vida com abundância estão começando para o povo. E o que atesta este novo tempo é a abundância, a quantidade de peixes que eles apanham, que enchem as barcas a ponto de quase se afundarem, a ponto de romper as redes. Diante disso, Pedro vai ter uma atitude que vai permear todo o Evangelho.
ele vai se prostrar e vai reconhecer Jesus com o título de Senhor. Lembra que Senhor é o título de Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Senhor é o Kyrios, é o ressuscitado. A pesca realizada por eles, que obedeceram à ordem de Jesus, já é sinal da vitória deles, já é sinal da vitória de Jesus sobre todos os desafios que vêm pela frente, sobre a morte. É na sua morte que toda a humanidade foi libertada de uma situação de escravidão e, portanto, reconciliada com Deus. Com Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, com Pedro, com a comunidade, sob as ordens de Jesus, não é? Atentos ao ensinamento dele, hoje mais do que nunca é preciso lançar as redes. A igreja não pode se intimidar ou deixar-se intimidar diante dos ataques. É claro, a igreja de Jesus, a nossa igreja, é uma igreja sempre num estado de conversão, de mudança, de confrontamento da sua prática com a prática de Jesus. Uma igreja permanentemente necessitada de se harmonizar cada vez mais, identificar-se cada vez mais com o seu Senhor. Então, ela não pode parar, ela não pode achar que não vale a pena, ela não pode ficar, não é escondida por causa de muitos escândalos, por causa de muitas situações dolorosas. O seu Senhor é Jesus Cristo, o seu Senhor é aquele que morreu e deu a sua vida por ela e por toda a humanidade. Então, hoje, mais do que nunca, sem medo e corajosamente, lançar as redes em águas mais profundas, que a gente pode traduzir redes lançadas nos cantões da humanidade, nas periferias existenciais, como lembra o Papa Francisco, nos modernos areópagos, onde esta palavra vai minguando, palavra de Deus vai minguando, vai desaparecendo cada vez mais. Muita gente sofrida, muita gente ignorante, muita gente ávida de se encontrar com Jesus, de ser acolhida por Ele, de viver a vida e a libertação propostas por Ele. A nova evangelização, a evangelização da igreja hoje, igreja missionária, igreja em saída, igreja aberta para o mundo, passa por aí, como já alertou o Papa Bento XVI, emérito, e hoje o nosso querido Papa Francisco. Qual é o desafio, meus irmãos e minhas irmãs? O desafio é confiar na palavra de Jesus e ser livre para o trabalho com Ele na igreja e a partir da igreja. A gente pode dizer que nesta pesca maravilhosa, esta barca onde Jesus está sentado, é a figura da própria igreja, que hoje somos nós, aqueles que demos a sua adesão a Ele, aqueles que querem se configurar sempre mais com Ele. É na palavra, é na Eucaristia, é na oração, é na comunhão, é na solidariedade, é juntos, que nós vamos encontrar, reconhecer a nossa força e o ânimo para fazer o caminho. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.